Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Estamos começando esta mesa de discussão para marcar o lançamento da revista multimídia Democracia e Direitos Fundamentais, que se propõe a fazer artigos sobre teoria da democracia, direitos fundamentais e filosofia política. Este empreendimento busca a organização dos grupos de produção de inteligência democrática. Contamos hoje com diferentes parceiros nesta nossa primeira transmissão. Temos o apoio das entidades ABJD, Lado, e dos escritórios Paese Ferreira, Mauro Menezes e Rogério Viola Coelho e Tarso Genro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro como vai ser a dinâmica, né, como vai funcionar este nosso encontro virtual e em seguida já iniciamos as apresentações. Primeiro vamos acompanhar um vídeo de boas-vindas do Dr. Rogério Viola Coelho, apresentando esta iniciativa. Em seguida, farei a apresentação dos palestrantes, cada um terá ao redor de 15 minutos para uma exposição inicial. O propósito é abordar o tema dos direitos fundamentais com o foco da área e do campo de interesse de cada um aqui dos nossos participantes. Depois, a ideia é cruzar as conversas. Cada participante poderá comentar as falas, né, dos demais participantes e responder as perguntas e comentários que nos chegam. Portanto, né, você que nos acompanha vai ser fundamental para o enriquecimento deste nosso encontro. Eu sou Sandra Bittencourt, eu sou jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação pública e informação. A gente agora vai assistir, então vamos acompanhar o vídeo de boas-vindas do Dr. Rogério Viola Coelho, que é um dos idealizadores deste Instituto Democracia e Direitos Fundamentais. Vamos acompanhar o vídeo. O debate que vamos abrir é de lançamento desse Instituto Democracia e Direitos Fundamentais, que pretende intervir em todo o processo de conhecimento e de formação de opinião sobre as transformações da sociedade em escala nacional e mundial, porque entendemos que nós vivemos numa época de grandes transformações, né, em que avança, de um lado, este projeto de mercantilização de todos os momentos da vida social e, de outra parte, uma resistência, um movimento de resistência do que poderia se definir como sendo uma ação do partido orgânico emancipatório na concepção de Gramsci. Então, o projeto que estamos abrindo é de uma revista com caráter de multimídia que vai, além de produzir textos de investigação, vai também produzir, utilizar as formas de comunicação visual, vai utilizar também formas de debates e de intervenções individuais. Esse primeiro número está voltado para o direito fundamental à educação. O próximo abrangerá o mundo do trabalho e as transformações do mundo do trabalho, pensando já numa forma que amplifique as garantias para o universo dos trabalhadores em escala nacional e internacional. Então, convidamos, neste primeiro evento, vão participar Tarso Genro, que é o nosso curador geral, Marcelise Azevedo, Mauro Menezes e Elisa Torelli, todos ativistas dos movimentos emancipatórios.
Muito bem, doutor Rogério até já nos explicou aí brevemente quem são os nossos palestrantes, os nossos participantes hoje e os propósitos, né, deste nosso empreendimento em prol da democracia e dos direitos fundamentais. Mas eu vou voltar a apresentar, então, os nossos participantes. Doutora Elisa Torelli, graduada em Direito pela PUC, com pós-graduação na Universidade de Castilla-La Mancha, em Toledo, na Espanha, especialização em Direito Constitucional, atua na área de Direito Público, tratando de questões de interesse de servidores públicos e de suas entidades representativas. Possui interesse na temática dos direitos das mulheres, com enfoque no mundo do trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada, Elisa. Doutora Marcelise Azevedo, advogada em Brasília, especialista em direito previdenciário, atua e tem interesse em discussões de temas raciais e de gênero. Outra perspectiva tão importante. Obrigada, doutora Marcelise. Doutor Mauro Menezes é advogado nos Tribunais Superiores em Brasília, mestre em Direito Público, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. Tarso Genro, advogado trabalhista, ex-ministro da Educação e da Justiça, ex-governador, presidente do Conselho do Instituto Novos Paradigmas e nosso curador. Também nos acompanha na conversa de hoje nosso diretor executivo, Jorge Branco, sociólogo, a quem nós agradecemos muito por conseguir constituir e materializar esta nossa iniciativa. Como o Tarso está numa maratona de lives hoje, daqui a pouco tem uma live também com o presidente Lula, com o ex-ministro da Educação, a gente vai começar a fala justamente por ele. Começamos com o Tarso. Qual a sua visão do que estamos tratando, esta nova era e os direitos fundamentais? Acho que não estamos ouvindo o Tarso. Estão ouvindo agora? Agora sim. Eu sou meio analógico, né? Não pode esquecer isso. Uhum. Eu quero deixar o meu abraço muito fraterno a todos vocês. É uma honra para mim participar de um debate como esse, uma conversa como essa, que é uma conversa de pessoas que têm uma identidade humanística, uma identidade política superior, né? Que transpassa, inclusive, as relações partidárias, e que estão empenhadas no campo do direito, no campo da teoria do direito, da sociologia, do direito constitucional, em fazer debates que elevem, né? É uma pretensão nossa, assim, elevar, criar uma instância de debates que seja uma instância de produção de ideias excepcionais para momentos excepcionais. Podem não ser brilhantes, podem não ser todas acertadas, né? Certamente teremos debilidades, mas que devem fugir do senso comum necessário, importante da política imediata. Portanto, levar a discussão a um outro terreno. Essa é a pretensão. Sem a política imediata, não há futuro, não há vida. Né? Mas sem a elaboração de um pensamento crítico também mais abstrato e mais universal, também a política ela pode patinar em determinadas circunstâncias. Eu vou introduzir o debate com a seguinte questão. O constitucionalismo moderno, ele veio se desenvolvendo, evidentemente, a partir dos grandes processos revolucionários que começaram, né, no século XVIII, na França, se espraiaram pelo século XIX, e que chegaram, né, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um ápice, né, do constitucionalismo, temos um desenvolvimento do constitucionalismo moderno numa outra direção, que vai em direção do Estado de Direito, com raízes mais absolutistas, raízes mais normativas tradicionais, para um Estado social. Então, o Estado social de direito é uma etapa, é um processo, é um período do Estado moderno, onde as convenções jurídicas, as formas normativas que o constitucionalismo adquire são completamente novas. Elas são diferentes no que se refere à questão dos direitos sociais e dos direitos fundamentais em geral. Esta diferença ela só foi possível a partir
de uma integração aberta, de uma integração não mais sutil, de uma integração mais entremeada entre o direito e a política. Ou seja, o constitucionalismo passa a formatar determinadas estruturas dentro do Estado Social que transgride aquelas garantias originárias, tradicionais dos direitos civis e passa a se expor de uma forma completamente diferente para a cidadania. Então, era impossível pensar, por exemplo, que no Estado de Direito clássico nós tivéssemos determinadas decisões, como teve decisões no Canadá, como teve na Espanha, como teve episodicamente em alguns aspectos singulares, até mesmo aqui no Brasil, onde se diz diretamente, olha, eu tenho que pegar essa norma da Constituição aqui, que garante o direito fundamental, e transformar ela numa decisão judicial, ou seja, justicializar os direitos fundamentais é um momento que faz a fusão da política com o direito. E só é transformável, né, em elemento da vida comum se a política funciona na sua plenitude. E as instituições democráticas funcionam na sua plenitude. O que nós estamos vendo hoje? O Estado social brasileiro, mas não só aqui, em diversas partes do mundo, nós temos um bloqueio do sistema político contra a justicialidade, contra a possibilidade de justicializar os direitos fundamentais. Porque a norma foi um pouco adiante das relações reais de poder e consagrou determinados direitos que agora estão sendo bloqueados pelo sistema político, que é o sistema tradicional, né, da democracia liberal representativa, que está fazendo água, exatamente em função desses modelos. Se não superarmos essa crise, o que vai vencer é o bloqueio, e a forma de vencer, a forma de aplicar esse bloqueio é a forma tradicional que a extrema-direita, que o fascismo, né, que o nazismo fez em todas as oportunidades. É transformar a voz da Constituição na voz do líder. É transformar os direitos, né, que podem ser casados com a sociedade civil para o exercício da cidadania naquilo que é permitido pelo líder. Né? O Schmitt escreveu, né, o Schmitt, um grande jurista que preparou as condições ideológicas, né, dentro do direito para o nazismo, dizia: o Führer comanda o direito. Então, não é estranho que o nosso presidente Bolsonaro, né, tenha dito recentemente, não de maneira desavisada: eu sou a Constituição. A Constituição está encarnada, né, na minha figura, enquanto primeiro magistrado da nação, que foi eleito através do sistema liberal representativo que permitiu, né, essa perversão democrática, que é a eleição de um fanático direitista, né, para conduzir os destinos nacionais. Então, é o perfeito casamento da política com o direito para o bem e para o mal. E é esse o enfrentamento que, em última análise, temos que fazer como advogados, como juristas, como pensadores, né, democráticos para o enfrentamento desta crise, que não é mais uma mera crise econômica de uma formação social. É realmente uma crise civilizatória do modelo democrático moderno. Então, essa é a contribuição que eu dou para iniciar a nossa conversa. Eu não estou escutando aquilo ali. Acho que a Sandra está sem o microfone. Agora sim? Todos Sim. me ouvem? Obrigada, Sim. Tato. Sim. Doutora Marcelise, então, nos traz agora alguns aspectos para iluminar um debate muito necessário, embora difícil, né? De como o racismo estrutural impacta a realidade das mulheres negras no mercado de trabalho. Talvez fosse necessário, doutora Marcelise, boa tarde, que bom tê-la neste mesmo encontro, neste mesmo ambiente. Talvez. Continua sem microfone? Sim. Não.
Não, estou com o microfone. Talvez seja necessário conceituar o que seria, né, o racismo estrutural e como esse conceito ajuda a compreender essas práticas institucionais, especialmente nesse momento, né? Sandra, obrigada pelo convite, né? Eu preciso agradecer o convite do Instituto Democracia e Direitos Fundamentais para estar nesse evento virtual, não só pela alegria de estar ao lado de pessoas, porque eu tenho profunda admiração, mas também pela oportunidade de falar, mesmo que em breves palavras, sobre um tema que é complexo, envolve vários campos do conhecimento e marca de forma indelével a nossa sociedade, né? O nosso país é o que é, nós somos quem somos pela maneira como debatemos e combatemos o racismo. As sociedades são as sociedades que são pela forma como encaram o racismo estrutural, não apenas o racismo individual. E essa luta, que é a luta do combate ao racismo, ela nos encontra, ela nos colhe nessa encruzilhada, né, que está tão bem destacada no título desse nosso diálogo, que é Democracia e os Direitos Fundamentais na Encruzilhada de uma Nova Era, né? Então, a gente tem uma nova era que já chegou, né, que talvez se apresente de melhor forma daqui a algum tempo, e essa nova era, ela se cruza com uma discussão em torno do racismo que a gente não encerrou porque mal começamos, né, a fazer essa discussão da forma que acreditamos deve ser a melhor forma de se fazer esse debate. Como sabemos, o Brasil é um país que dentro da sua história tem só um quarto do tempo histórico dele livre da escravidão, né? É um país que é culturalmente e estruturalmente racista, né? E aí, para responder a sua pergunta, Sandra, na verdade, sua provocação de que é importante a gente conceituar o racismo estrutural, o racismo estrutural, ele não é um ato ou um conjunto de atos, e tampouco ele é um fenômeno restrito às políticas institucionais. Ele é, sobretudo, um processo histórico, político, em que as condições de subalternidade ou de privilégio dos sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida, né? Considerar o racismo como parte da estrutura não exime a responsabilidade das pessoas em combater o racismo, né? Então, o racismo estrutural, ele é para além do racismo individual, ele é para além do racismo institucional, ele é parte da estrutura, né, da nossa estrutura como sociedade. A própria democracia que vivemos, né, e pela qual a gente tem lutado de forma tão ferrenha, especialmente na atual conjuntura, ela nunca foi plena para a população negra brasileira. A verdade é que não há verdadeira democracia quando as relações estão constituídas sobre o racismo e sobre o patriarcado. A gente tem uma democracia que capenga quando a gente não tem esse combate ao racismo, quando a gente não pode afastar o racismo e a prevalência do patriarcado, né? Então, a gente tem que reconhecer que a população negra no Brasil, ela é privada de direitos muito básicos, né? Então, direito à vida, por exemplo, se a gente considerar que a juventude negra morre mais, os jovens negros morrem mais do que a juventude branca, se você considerar que os negros e negras são privados do direito à saúde, porque 60% das mulheres que morrem de morte materna são mulheres negras, né, que essas populações, às vezes, não têm direito à cidade, porque a segregação que caracteriza as cidades brasileiras é muito racial, é explicitamente racial. Não é por acaso que a população negra ocupa as áreas de risco, de urbanização precária, de pobreza extrema. Com relação ao que você pontuou no começo, com relação à posição das mulheres negras no mercado de trabalho, como é que é o mercado de trabalho para as mulheres negras, uma coisa muito importante é dizer que mesmo avançando na escolarização, as mulheres negras não têm avançado no mercado de trabalho. E tudo isso se baseia no racismo estrutural. São estruturas que vão marginalizando essas populações e que não permitem que elas alcancem esses direitos fundamentais,
né? Então, a gente podia continuar citando aqui vários outros direitos constitucionais que são cotidianamente violados em relação à população negra. Então, a gente tem, então, uma realidade de desigualdade, né? Quando a gente fala da participação da população negra nas estruturas democráticas brasileiras, que avança também para a representação política, né? E aqui a gente não está falando só da política partidária, mas do fazer política de maneira mais ampla, né? Que a gente precisa reconhecer que tem sido histórica e sistematicamente excluída dos campos de tomada de decisão a população negra. E aqui avalia, desculpe lhe interromper, mas acho que é importante para a gente compreender também um pouco dos cenários, né, que a gente está atravessando. Havia um conjunto de políticas compensatórias e mitigadoras dessa realidade. E certamente há expressões, evidências, indicadores de avanço nisso. É possível ver o contrário, ver que há um retrocesso com relação a essas políticas e com relação ao combate a essas estruturas, né, que geram, que põem uma posição desfavorável, essa fração tão expressiva, né, da nossa população? Sandra, eu acho que a gente tem várias coisas que, assim, a gente tem a agenda de precarização das relações de trabalho, atingem fortemente a população negra. A criminalização dos movimentos sociais atinge fortemente a população negra. O retrocesso nas questões de gênero, que atingem diretamente direitos conquistados pelas mulheres e pela população negra e LGBT. Os anúncios quase diários de extinção ou redução de políticas e programas que permitem vislumbrar algum avanço. Diariamente a gente tem a notícia de que um conselho é desfeito, uma política é desfeita, né? Então, aconteceram conquistas nas políticas voltadas para a promoção de igualdade racial e redução de desigualdades sociais, mas a gente observou claramente esse retrocesso, que é um cenário grave, né, que exige resistência, né, e uma defesa, no meu entender, inegociável da democracia e dos direitos conquistados, mas de fato a gente teve um retrocesso que os números ainda vão nos dizer exatamente de que tamanho foi. As nossas últimas pesquisas foram pesquisas, as que a gente trabalha hoje, são pesquisas de 2018, 2019, 2016, 2017, 2018, a gente não tem pesquisas tão mais recentes, mas eu acho que os números vão nos dizer, vão falar sobre isso, com certeza. Então, okay. eu queria falar um pouquinho também, porque eu acho que é importante a gente não só trazer o problema, mas tentar trazer um pouco de como que a gente pode melhorar essa situação e efetivar esses direitos fundamentais para as populações negras. Eu acho que uma coisa fundamental é representatividade. Então, os negros, negras devem estar em todos os lugares. Eles têm que ser vistos, respeitados e em suas competências e capacidades. E tem que ocupar os espaços para que traga para esses espaços aí meu outro entendimento sobre o que seria uma solução, que é uma epistemologia plural. Porque isso é uma coisa que que se sente falta na sociedade brasileira. Uma epistemologia plural, uma epistemologia negra, né, uma epistemologia indígena com relação à nossa construção como sociedade. E eu acho que tem uma outra coisa fundamental, e casa talvez com esse primeiro ciclo de debates do Instituto, que é uma educação antirracista. A educação antirracista que nos afaste desse passado escravocrata. Então, eu acho que são três linhas que eu ouso, né, trazer como possíveis linhas de pensamento, de atuação, de busca de soluções, para que a gente possa evoluir, né, e alcançar uma democracia que inclua as populações negras e que permita que as populações negras exerçam seus direitos fundamentais de forma plena, o que, como eu disse antes, não vejo acontecer, né? Eu acho que no momento é o que eu gostaria de falar para começar, e fico
à disposição para debater um pouco mais e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Tá muito bem, obrigada, doutora Marcelise. Antes de passar para o Mauro Menezes, a gente já está recebendo muitos comentários, questões, saudações. Eu queria fazer um destaque para uma delas, que é do Javier Miranda, do Frente Amplo uruguaio, né, da Frente Ampla, e ele diz que ele quer cumprimentar o lançamento do Instituto Democracia e Direitos Fundamentais, felicitar pela iniciativa. Como presidente do Frente Amplo do Uruguai, uma força política que tem por bandeira a defesa da democracia e a efetiva realização dos direitos fundamentais. Ele não poderia deixar de acompanhar a iniciativa, então está conosco, e com o histórico de militante dos direitos humanos e como antigo secretário de Direitos Humanos da presidência do Uruguai, ele quer expressar a alegria e o entusiasmo que lhe é causado com esse empreendimento que a gente promove. Então, desde já, em caráter militante, ele se compromete a nos acompanhar nessa aventura. Então, está aí uma mensagem do Javier Miranda, que foi secretário de Direitos Humanos da presidência do Uruguai, e a gente passa para quem foi, então, presidiu a Comissão de Ética Pública também da presidência do Brasil, quando a presidência tinha ética, né? Doutor Mauro Menezes. Vamos lá, Mauro Menezes está sem o microfone. Vamos habilitar o microfone. Então, muito obrigado, Sandra. Eu gostaria de iniciar com uma saudação à criação do Instituto Democracia e Direitos Fundamentais. É mais uma iniciativa que permite um espaço privilegiado de reflexão, de troca de ideias e, sobretudo, de aperfeiçoamento da interpretação da nossa realidade a partir de uma perspectiva crítica que faça com que nós tenhamos condição não apenas de resistir, como de projetar algo para o futuro. Eu me congratulo com o presidente do Instituto, nosso querido Rogério Viola Coelho, um dos meus mentores intelectuais há décadas, e uma figura inspiradora e que merece todos os nossos aplausos, porque continua firme aí no desenvolvimento desses espaços intelectuais. Também mando meu abraço aqui, Sandra, ao Tarso Genro, que é o curador geral e irradia aí essa energia inesgotável para mais um empreendimento do campo democrático e que certamente trará seus frutos. Um abraço também a Raquel Paese, que não está aqui à mesa, mas também foi uma das idealizadoras do Instituto. Cumprimento a você, a Elisa, a minha querida amiga Marcelise, e quero iniciar justamente buscando dialogar com o tema da democracia e dos direitos fundamentais, que, evidentemente, enfrentam uma crise muito séria em nosso país, potencializada pelas circunstâncias políticas e econômicas que enfrentamos, e tentar, de alguma forma, lançar algumas reflexões que contribuam para esse debate. O problema da democracia no Brasil, ele precisa ser interpretado nesse momento à luz dos últimos desdobramentos históricos que têm uma incidência direta naquilo que nós estamos vivendo. E é curioso como os elementos centrais do regime republicano, que foram, inclusive, aprofundados num passado recente em nosso país, você fez referência justamente a mecanismos de controle que tiveram, e nos últimos governos anteriores ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, um impulso muito grande, seja no plano legislativo, seja no plano administrativo. E, de fato, ali nós identificamos alguns sinais de que o aprofundamento de preceitos do regime republicano produziu uma situação que foi, de uma certa forma, oportunisticamente apropriada para uma certa deformação do republicanismo. O republicanismo que não apenas dimensiona uma instância privada de uma forma bastante contrastada com a instância pública, mas que preconiza uma perspectiva de igualdade traduzida na impessoalidade, no respeito à legalidade,
à publicidade dos atos, enfim, a determinados elementos que conduzem à implementação daquilo que se pode ter como republicano. E essa deformação, ela se estabeleceu justamente num processo progressivo de estigmatização política de determinados segmentos que, embora legítimos, começaram a ser alijados do jogo político. Nós estamos aqui com uma das pessoas que anteviu isso e que denunciou e que, de uma certa forma, soube explicitar, do ponto de vista lógico, o que se passava já em 2014, 2015, 2013 em diante. Esse processo começou a ficar evidente, e Tarso foi uma das pessoas que trouxe à luz esse processo de estigmatização política, que talvez esteja aí na origem de muito do que hoje nós vivemos, porque, de fato, a democracia ela se constitui em um pacto de natureza institucional, e no modelo atual, um pacto que tem bases constitucionais, ou seja, bases que vão além da conformação eventual das maiorias, e esse pacto ele prevê que os conflitos, inclusive conflitos sociais, conflitos políticos, eles devam, de uma certa forma, pressupor a legitimidade das partes sociais, a legitimidade dos entes políticos com representação no âmbito da sociedade. E nós tivemos, progressivamente em nosso país, um processo de antagonismo levado às últimas consequências que, de uma certa forma, conduziu uma estigmatização política justamente daquela força motriz da alteração de uma condição atávica da sociedade brasileira, que era a condição da desigualdade social. De uma forma ou de outra, o PT e as esquerdas vinham representando uma abertura dessa questão muito séria que se referia não apenas à desigualdade, mas ao alijamento das minorias, como muito bem expôs agora há pouco Marcelise. São elementos que se conjuminam e que se traduzem num tecido social absolutamente perverso e que resistia historicamente a uma mudança mais significativa. Então, na medida em que essa mudança começa a se processar, nós identificamos aí o recrudescimento progressivo de instâncias sociais que resgataram os elementos e a memória dessa opressão social, dessa opressão de classe, dessa opressão racial. E isso, para nossa surpresa, nosso espanto, calou fundo em uma parte significativa da população brasileira que chegou a abraçar um projeto político que combina a potencialização de uma exploração econômica associada a uma vocação autoritária que, de uma certa forma, veio a ser estimulada e chegou ao máximo com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. Então, é nesse sentido que nós temos que entender que as bases da democracia brasileira elas se encontram bastante corroídas para que nós tenhamos condição de fazer a defesa, como temos intentado fazer, a defesa dos direitos fundamentais, que são justamente aqueles direitos que, necessariamente, por definição, eles estão atados a um sentido de juridicidade que se atribua ao nosso sistema constitucional. As instituições deveriam aí ter um papel, e elas começaram a falhar em seu papel já desde esse processo excepcional de corrosão do sistema democrático e corrosão, inclusive, dos direitos e liberdades da cidadania. O funcionamento da Operação Lava Jato, ele simbolizou e ele entronizou um novo normal, uma nova lógica que foi abraçada por um contingente político significativo em nossa sociedade e que passou a normalizar o excepcional. Todos se recordam da famosa frase do Sérgio Moro, proferida há pelo menos 5 anos, em que ele dizia: situações excepcionais merecem soluções excepcionais. Esse flerte com a excepcionalidade, que é muito sério e muito perigoso, ele reverbera até hoje. Nós tivemos, na semana passada, um julgamento no Supremo Tribunal Federal que dizia respeito a uma medida provisória de cunho trabalhista que
criou a possibilidade, contrária à Constituição, de redução salarial a partir da inclusão de trabalhadores no programa emergencial de ajuda governamental e, portanto, condicionando isso à abertura de determinados direitos, à renúncia de determinados direitos no plano individual, com acordos individuais, quando a Constituição prevê que os acordos devem ser coletivos para essa finalidade, mesmo excepcionalmente. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, em alguma das suas manifestações naquela oportunidade, na sexta-feira passada, sinalizou a admissibilidade desse tipo de exceção jurídico-constitucional. Em alguns votos, embora admitindo que a Constituição seria uma bússola, teve-se como admissível também que as normas estão sendo editadas no período de excepcionalidade, então elas devem ser acatadas. Então, esse tipo de fenômeno demonstra que há uma certa timidez, uma hesitação, ou até mesmo uma domesticação das instituições que seriam fundamentais para que os direitos inseridos na Constituição tenham sua conservação de acordo com o texto da própria Constituição. Essas instituições elas têm se mostrado aquém do desafio que o texto constitucional lhe reservou. Para encerrar, e buscando, portanto, uma causalidade em relação ao que aqui exponho, me parece que a questão central em relação a esse ponto diz respeito à etapa que vivemos do processo de acumulação capitalista, em que o mercado financeiro, de fato, tem a pretensão e logra, em boa medida, submeter a força normativa das constituições a esse novo ambiente em que o que eu chamo de antigo neoliberalismo, ele evolui e ele progride para um ultraliberalismo em que determinados limites, determinadas contenções, determinado tipo de respeito deixa de existir. Então, nesse ciclo de acumulação que nós nos encontramos, os regimes constitucionais, eles estão sendo submetidos, sim, a fatores reais de poder, a ponto de, na semana passada, tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal que se engajou na maioria e fez uma louvação da perspectiva realista do direito, ou seja, a submissão do direito de uma maneira absolutamente vulnerável aos fatores reais de poder que, nesse momento, eles se traduzem na potencialidade opressiva do mercado financeiro. Então, essa hegemonia do capital, nesse momento, se apresenta de uma maneira muito fortalecida e nós acreditamos que, de uma certa forma, o ambiente de crise, o ambiente de privações humanitárias que todos os países, inclusive o Brasil, experimentam, possam, quem sabe, oferecer condições para que, do ponto de vista da perspectiva de sociedade, determinados segmentos tenham melhores condições de resistir a isso a partir da compreensão de um processo que, ao mesmo tempo, corrói a democracia, subtrai direitos e faz com que nós estejamos à míngua daquilo que se supunha constituir um pacto no âmbito da sociedade que reservasse à população algumas garantias e alguns direitos. Então, seria essa a minha exposição inicial. Me perdoe, Sandra, se eu me estendi em demasia, mas queria contribuir com essa compreensão ao debate. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Mauro. A gente já tem algumas perguntas, mas antes vamos, então, ouvir a doutora Elisa Torelli, que nos apresenta a ideia de igualdade de gênero como vetor constitucional, dialogando também, né, com a perspectiva da doutora Marcelise. E a gente vem comprovando, doutora Elisa, pelo noticiário, né, que as mulheres são dos grupos sociais dos mais atingidos nesse contexto da pandemia. No seu entendimento, há um acerramento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, e nesse momento de exceção, de crise sanitária, as coisas pioram um pouco mais, né? Uma boa tarde a todas as pessoas com quem eu divido essa mesa virtual e que estamos assistindo.
Em primeiro lugar, eu preciso dizer que nós estamos muito contentes. Eu venho aqui representando o escritório do qual eu faço parte, Paese Ferreira e Advogados Associados, de Porto Alegre, que com muita satisfação acompanha desde o início o planejamento artesanal dessa revista que agora está sendo lançada, desse Instituto de Democracia e Direitos Fundamentais. Venho participando especialmente junto com a Raquel Paese das conversas, e nós temos muito orgulho de estar ao lado de pessoas que são referências para nós em termos de engajamento e em termos de contribuição no campo do direito e no campo da política para a consolidação dos direitos da classe trabalhadora. E eu não posso deixar de destacar que eu preparei essa fala também com alguma alegria, no sentido de que esse instituto já nasce colocando como prioritária a pauta do combate às opressões, porque não temos como falar de consolidação da democracia, que dá nome ao nosso instituto, sem falar da necessidade de fortalecimento da agenda antirracista, da agenda feminista e dos direitos da população LGBT. Então, por isso, eu ouvi com muita satisfação as falas todas que me antecederam, e a fala da Marcelise, querida colega, coloca a importância de colocar o combate ao racismo como prioritário. Essa pauta não pode ser tida como secundária num debate que queira contribuir para a consolidação dos direitos fundamentais. Então, não tinha, a meu ver, como falar sobre direitos fundamentais, tentar dar uma contribuição para o debate nesse exato contexto em que nós nos encontramos, e que já foi descrito pelo secretário-geral das Nações Unidas como o maior desafio da humanidade após a queda do fascismo em 1945. Diante disso, a gente não pode ignorar que no contexto da pandemia já pipocam, enfim, para usar um termo, todos os dias dados que revelam o acirramento da desigualdade de gênero nas mais diversas searas. Não custa fazer uma certa introdução de como os direitos das mulheres, o direito à igualdade de gênero, ele possa ser erigido e assim considerado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeras decisões como um vetor constitucional. É óbvio que, como tudo na relação entre direito e política, os conceitos sempre estão em disputa, mas não parece ousado sustentar que a igualdade de gênero ela pode ser considerada um direito fundamental. E pela interpretação que o Supremo, especialmente, vem dando historicamente ao artigo 5º, inciso 1º, em que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que significa que não se pode ignorar as evidentes desigualdades que existem entre homens e mulheres, mas o fato é que o gênero não pode ser usado como uma discriminação negativa. Em segundo lugar, aplicando uma interpretação sistemática da Constituição, o que nós temos é que no estudo e na implementação das políticas públicas para que o pacto social que deu origem à Constituição de 1988 seja efetivado, é necessário que as especificidades sofridas pelas mulheres sejam consideradas. Então, eu cito bem rapidamente 4 exemplos de decisões em que a igualdade de gênero foi enaltecida, foi prestigiada em decisões do Supremo Tribunal Federal. E essas 4 situações ocorreram em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo da lei da mini-reforma eleitoral que previa que o fundo partidário, apenas 5% fosse garantido às candidaturas femininas, e em descompasso com uma ação afirmativa historicamente conquistada de que 30% das candidaturas de cada partido sejam das mulheres, era contraditório com os objetivos dessa ação afirmativa, permitir que 95% do fundo partidário fosse reservado aos candidatos homens. Por conta disso, aplicando uma interpretação conforme a Constituição, o Supremo decidiu equiparar esse
fundo, pelo menos ao percentual que é garantido de candidaturas femininas, 30%. Em segundo lugar, um outro exemplo, nós temos o afastamento do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social com relação à licença gestante, porque quando se obrigava o empregador a contribuir com aquela parcela do salário que superasse o teto do RGPS, se trazia o risco, a probabilidade de que os empregadores passassem a, também por isso, já lamentavelmente sabemos que é a prática cotidiana, privilegiar candidatos homens às vagas de emprego, ou então limitar os salários das mulheres ao teto do regime geral. Em terceiro lugar, nós temos a declaração de constitucionalidade da Lei Maria da Penha, em que o Supremo reconhece que a cultura machista e patriarcal gera um desequilíbrio de poder entre homens e mulheres e que são necessárias ações afirmativas para tentar neutralizar esse desequilíbrio, sendo a Lei Maria da Penha uma conquista histórica nesse sentido. Por fim, a inclusão da gravidez de feto anencefálico entre as hipóteses legais de aborto, ao fundamento de que obrigar as mulheres a manterem a gestação até o fim, nesses casos, significariam causar um grande abalo moral e psicológico a elas, às suas famílias, sem contar riscos de saúde reconhecidos pela medicina. Então, em síntese, o que o Supremo vem colocando como seu entendimento é que os papéis de gênero são limitadores da cidadania e, por isso, são incompatíveis com o Pacto Social que deu origem à Constituição da República de 1988. Pois bem, feita essa introdução, lamentavelmente se torna existe um mantra da Simone de Beauvoir que se mostra muito oportuno no momento que a gente está vivendo. Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E como eu disse no começo, e vou desenvolver a seguir, não faltam dados para mostrar que, atualmente, os direitos das mulheres estão se encontrando ainda mais violados. Em primeiro lugar, temos já dados de que o próprio fechamento das escolas e creches faz com que, inevitavelmente, a presença das crianças em casa demande mais horas de tarefa doméstica, e esse ônus, pela divisão sexual histórica do trabalho, ele é muito mais assumido pelas mulheres. Além disso, nós temos a realidade do mundo do trabalho, que mostra, a professora da USP, economista Lorena Hacac, ela revela que, em tempos de isolamento social, que mesmo que daqui a pouco haja algum arrefecimento dessa política de isolamento, a comunidade científica vem indicando que haverá uma certa intermitência desse isolamento. Abre um pouco a circulação de pessoas, daqui a pouco tende a haver um novo fechamento, enquanto a ciência não desenvolve vacinas ou medicamentos contra o Covid-19. Isso revela que, nesse cenário de isolamento social, sejam beneficiados, haja um maior privilégio da manutenção dos postos de emprego que sejam compatíveis com o trabalho remoto. E já existem dados dos Estados Unidos que mostram que, entre os homens ocupados, o percentual de homens que ocupa vagas de trabalho compatíveis com o trabalho remoto é muito maior do que o das mulheres na mesma situação. Não parece ousadia supor que essa desigualdade também exista no Brasil, talvez de maneira ainda mais aguda. Nós temos também outra questão digna de nota, nessa realidade de trabalho em casa, são dados do Reino Unido, que lá ainda no final de março mostrava que alguns serviços de denúncias e de aconselhamento laboral mostravam que eram numerosas as denúncias de mulheres trabalhadoras com mães de filhos em idade escolar que estavam tendo pelas empresas, pelas empregadoras, o direito ao home office negado, sendo obrigadas a permanecer no trabalho presencial, enquanto seus colegas homens, também pais, eram encorajados a fazer o trabalho remoto de casa. Também nesse canal de denúncias do Reino Unido foram apresentados dados
de gestantes sendo obrigadas a trabalharem presencialmente, mesmo que naquele país, desde então, já estivessem consideradas no grupo de risco, e também de gestantes estando em licença não remunerada, porque o salário era inferior ao mínimo estabelecido para a concessão de auxílio-doença no Reino Unido. Então, esses são alguns dados muito gerais que mostram como as mulheres no mercado de trabalho já estão sofrendo muito mais os efeitos da pandemia. E é fundamental destacar um artigo muito esclarecedor sobre esse tema da economista Cristina Vieselli, publicado no site Democracia e Mundo do Trabalho em Debate. O título já é provocativo, é Por que o Covid-19 não é neutro quanto ao gênero. E aí ela traz uma perspectiva que me parece que precisa ser central, que os efeitos sociais que já vêm ocorrendo por conta da pandemia, eles colocam a esfera doméstica e de cuidado como protagonista. E nós sabemos quem são as principais responsáveis por essas tarefas na nossa sociedade. E isso se reflete nas mais diversas searas, desde a área da saúde, e nós temos aqui os profissionais da saúde como do grande grupo social vulnerável, mais exposto, faz parte do grupo de risco, porque tem uma exposição continuada ao vírus, por isso está sujeito a uma maior carga viral, com o que se dificulta que o organismo combata o vírus. Lamentavelmente, a gente tem acompanhado a escassez de equipamentos de proteção individual no mundo todo. No Brasil, mais de 3 mil médicos já denunciaram essa escassez. Em termos de profissionais da enfermagem, mais de 7 mil já denunciaram as entidades representativas essa falta de equipamentos, que torna esses profissionais muito mais sujeitos ao adoecimento e ao desenvolvimento de quadros graves da doença. Pois bem, na área da saúde, se considerarmos médicos e profissionais da enfermagem, temos 78% de mulheres. Se tirarmos os médicos, temos 85% de mulheres. E, então, o que nos mostra que as mulheres, né, sob esse ponto de vista, estão entre as mais afetadas, inclusive pelo risco de adoecimento e morte. Em segundo lugar, nós temos, nesse raciocínio desenvolvido pela Cristina Vieselli, as trabalhadoras domésticas, que também são as responsáveis pelo cuidado, e tem como características, agora dentro de casa, né, e tem como característica os salários, as remunerações baixas, o alto grau de informalidade e a grande sujeição a assédio moral e sexual. Nós temos as diaristas no Brasil, que muitas, talvez a maior parte esteja impedida de trabalhar por essa recomendação de isolamento social, e nós sabemos que pelas características das pessoas que contratam essas pessoas, muitas não seguiram pagando as diárias, mesmo sem elas trabalharem. Então, isso faz com que... Então, são as profissionais de saúde, são as trabalhadoras domésticas, em termos de trabalho, de cuidado de pessoas remunerado. Nós temos, como dito anteriormente, o trabalho doméstico não remunerado, que são essas horas invisíveis de trabalho que as mulheres, sobram dados para mostrar, do IBGE, gastam muito mais horas semanalmente do que os homens com essa espécie de tarefa de cuidados da casa e dos familiares dependentes. Essas características da vida laboral das mulheres fazem com que elas estejam mais sujeitas ao desemprego e ao subemprego. Isso, nas famílias nucleares heterossexuais, torna as mulheres sujeitas à dependência econômica e a relações abusivas. Não à toa, a gente tem os dados muito alarmantes de inúmeros países do mundo. Nós temos dados da China, da França, da Argentina. Eu poderia ficar muito tempo arrolando todos os países em que já se verificou o acirramento dos índices de violência doméstica. Os dados do Brasil são aterradores.
Nós temos, em São Paulo, um aumento de 44% de denúncias, e nós temos em 6 estados um aumento de registro de violência doméstica. Temos isso no Acre, além de São Paulo, no Acre, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e no Pará. Esses dados foram visualizados por meio dos registros de boletins de ocorrência da Polícia Civil, de número de atendimento pela Polícia Militar e número de medidas protetivas emergenciais concedidas por parte dos tribunais de justiça. Todas essas informações que eu coloco aqui, tentando ser o mais sucinta possível, já estou indo para o meu encerramento, elas revelam, e é o que tem sido denunciado pela ONU e pelas entidades de direitos das mulheres no mundo todo, é que as políticas públicas adotadas pelos governos para combater os efeitos da pandemia sobre a classe trabalhadora, elas não podem ser neutras quanto ao gênero. Elas não podem ser cegas quanto ao gênero, sob pena de todos os países andarem muitas casas para trás nos índices de desigualdade de gênero, que já eram dramáticos. Então, a gente conclui, novamente agradecendo a participação nesse importante debate e desejando muito sucesso ao Instituto Democracia e Direitos Fundamentais, e colocando como um apelo a todos nós que nós participemos ativamente da pressão política e mesmo da construção jurídica dessas possibilidades, de que esteja como prioritário na agenda política a construção dessas políticas públicas que venham a minimizar, neutralizar os efeitos dramáticos que a pandemia já está causando na população feminina. Muito obrigada. Está sem áudio, eu acho. Estou sem áudio agora. Não, está sem áudio de novo. Agora? Sim, agora está. Doutora Elisa, obrigada. Então, a gente está com uma participação bem expressiva feminina, inclusive, fazendo perguntas. A gente já está com quase 1 hora de live. Daqui a pouco o Tarso tem que sair, porque tem uma outra live com os ex-ministros e o presidente Lula. Mas eu queria colocar uma questão minha antes de chamar outras perguntas aqui que estão nos chegando, que é com relação aos direitos fundamentais vinculados ao trabalho, mas também vinculados a quem não tem trabalho, aos sobrantes. E eu faço essa pergunta a partir de uma nota do Museu do Holocausto de Curitiba, que essa semana fez uma nota respondendo a um vídeo absurdo de uma empresária que sugeria marcar as pessoas com uma fita que fosse contra o isolamento, para que essas pessoas não pudessem acessar nenhum tipo de direito ou de serviço. E nessa nota, o Museu do Holocausto chama atenção para essa segregação, mas também chama atenção para a ideia que a ideologia nazista pode sobreviver sem os seus símbolos, mas por analogias implícitas. E aí aponta a questão do trabalho e da contribuição econômica para definir qual é o melhor cidadão. Ou seja, a lógica que os direitos estariam condicionados ao trabalho, a quem produz, ou seja, que a sociedade não deveria gastar recursos com aqueles que não contribuem economicamente para ela. Tem até uma propaganda famosa de 1938 que mostra uma pessoa com deficiência e quanto ela custa por ano, e diz, esse dinheiro também é seu. E talvez a gente esteja num momento muito agudo disso, a ideia de que há pessoas que são descartáveis, ou há pessoas que sobram, que não se encaixam, não se enquadram no mercado de trabalho, e que não são economicamente contribuintes, e, portanto, são sobrantes e poderiam ser descartados. Então, nessa esteira de pensar na proteção, né, do trabalho, dos direitos vinculados ao trabalho, mas também na proteção de quem nem isso consegue, de quem seria aos olhos dessa sociedade. A gente já viu a expressão de diferentes autoridades, né, com relação a isso. Quem não tem nem isso, nem esse vínculo do trabalho, como se daria o pensar, né, dos direitos fundamentais para essa parcela, principalmente pensando depois da crise que essa pandemia está nos trazendo. Podemos começar com o Tarso, depois liberá-lo para a próxima atividade? E ainda tenho várias perguntas, todas elas de mulheres. Doutora Marcelisa e Elisa aqui, que estão nos acompanhando. Doutor Tarso? Está sem microfone.
Consegui, Vitória. Eu acho que o Mauro abordou de maneira magnífica, né? Essa questão do trabalho a partir dessas decisões que o Supremo vem tomando no ambiente político, né? Onde direito e política se fundem e a voz do Führer, a voz do condutor, às vezes se torna a voz dos tribunais, mesmo dentro de uma conjuntura formal, né? Democrática como nós vivemos. Mas tem uma inscrição muito simbólica que foi repetida aqui numa prisão aqui do Uruguai, na época da ditadura uruguaia, que estava no pórtico, se não me engano, de Auschwitz, que dizia: o trabalho liberta. Estava escrito no pórtico de Auschwitz. O que queria dizer isto naquele campo de concentração? Os produtivos, eventualmente, têm condições de sobreviver. Os não produtivos não terão chances de sobreviver. Porque só o trabalho liberta. Ou seja, as pessoas que vão ser submetidas a práticas de trabalho escravo, como era nos campos de concentração, né? Ele formata uma visão civilizatória e formata uma visão de bloqueio e de reversão, né, da ideia iluminista da igualdade, que depois se projeta no Estado Social como sistema de proteção social. Mas o iluminismo democrático e o constitucionalismo democrático, eles não são lineares. A racionalidade que eles se desdobram na própria conformação do aparato de Estado pode ser uma racionalidade humanista, como pode ser uma racionalidade desumanizadora. Ou seja, tem momentos constitutivos da modernidade, e os campos de concentração são um planejamento técnico de extermínio racional de uma parte da humanidade, que fazem parte desse espírito moderno, né? Aliás, fala em moderno, tempos modernos. Aquele filme do Chaplin mostra o que é a modernidade desumanizadora, através das alienações e das submissões que a fábrica moderna vai submetendo os seus trabalhadores. Então, a razão, né? A razão iluminista, ela não tende somente para a promoção de direitos. A razão iluminista pode ser uma racionalidade perversa, né? Como essa que nós estamos vendo aqui no Brasil nessas circunstâncias. E esta forma do trabalho liberta, ela está colocada ontologicamente dentro das reformas ultraliberais. O que o ultraliberalismo diz a respeito dos sobrantes, a respeito dos autônomos, daqueles que não terão direitos, daqueles que vão, com as suas competências, se colocar no mercado de trabalho? Está aqui, ó. Você pode ser um empreendedor da sua própria vida. Se você não for um empreendedor da sua própria vida, você vai para o saco, vai para a marginalidade, vai para a morte, né? Então, o trabalho liberta, né? O trabalho liberta o Estado da proteção social que é devida dentro do Estado Social de Direito. Este é o raciocínio fundamental do ultraliberalismo. Isto é uma racionalidade moderna, que está dentro, né? Está circunscrito dentro de uma visão que, inclusive, é dominante dentro do sistema do capital, né? E que se dá o luxo, né, nos seus momentos de crise, a separar, né, na pandemia, na crise econômica, nos ciclos de mutação do sistema tecnológico, né, informacional, onde tem os sobrantes, onde tem os desempregados, os perdidos, os excluídos, que esses ficam, né, ficam como caso de polícia ou ficam, né, destinados à cova rasa. Qual é o problema, para fechar o raciocínio e fechar na visão do Estado Social? Qual é
a revolução do Estado Social é que, na verdade, ele é um logro normativo imposto ao sistema do capital. Ele gera determinadas normas de garantia de direitos, de consideração com o ser humano, de sobreposição do indivíduo trabalhador, do indivíduo, né, enquanto indivíduo civil, contra as normas do capital, contra a naturalização das normas do capital. Então, ele gera um bloqueio. Né? Então, ele é um logro benigno, ele é um logro contra a autoperversão do sistema do capital, que se reproduz hoje de maneira muito clara, muito sintética, em algumas formulações que estão por aí. Né? Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, tem um empresário, eu não vou dizer o nome dele, porque gostaria até um dia fazer um debate público com ele, que escreve artigos do principal, né, jornal do Rio Grande do Sul, dizendo que o presidente Bolsonaro ele está sendo bloqueado pela política. Ele está sendo bloqueado pela velha política. O presidente Bolsonaro, né, que diz que tem que metralhar os adversários, né, que tem que considera que as pessoas de origem africana, né, elas têm que ser pesadas em arrobas, né, que considera, né, aquelas pessoas que não têm trabalho como vagabundos, que não merecem o apoio do Estado, que dizem que as pessoas que têm AIDS, né, elas são apenas um custo que todos nós pagamos, tem que carregar, que o Estado não pode atender tudo. Essa pessoa é considerada por esse empresário, que é tido como empresário moderno, né, como uma pessoa que está indo contra a velha política. Por quê? Porque ele está indo contra a velha política originária dos valores racionais, humanistas, que restaram do iluminismo revolucionário, do iluminismo democrático. Então, essa questão do Estado Social e o seu desmantelamento, ele é muito grave, né? Porque as questões que foram colocadas pela Elisa e pela Marcelise, elas estão contidas nesse racionalismo evolutivo das luzes. Estão contidas positivamente, como também estão contidas pelo contrário. Né? E o seu contrário permite, né, que dentro do sistema liberal, democrático, representativo, né, chegue ao poder uma pessoa que quer concretamente destruir esses valores, liquidar com esses valores, né, e anular, né, esse lado racional humanista que nós temos como legado dentro do direito moderno, dentro do direito constitucional e particularmente dentro do nosso Estado Social. Então, essas lutas das comunidades afrodescendentes, as lutas das mulheres, né, as lutas das pessoas que têm limitações na sua capacidade de trabalho, as pessoas que são excluídas por algum problema, né, por algum problema genético, inclusive, na sua origem, né, que foram pessoas eliminadas do nazismo, elas são contempladas no Estado Social. Elas têm os mesmos direitos dos outros. E é por isso que tem que destruí-lo. É assim, né, que as nossas classes dominantes, que os nossos políticos tradicionais, né, que os nossos fascistas nativos tratam essa questão. Então, isso é uma guerra civil declarada contra o processo civilizatório. E é esse momento que nós estamos vivendo hoje, vamos dizer assim, informados, né, e estimulados por essa pandemia que faz parte hoje, que induz essa crise civilizatória a seus momentos mais exponenciais, seus momentos mais dramáticos e desumanos, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, essa é a minha contribuição que eu deixo aí para a continuidade das excelentes exposições feitas pela Elise, pela Marcelise e pelo meu querido Mauro, que, além de tudo, é um grande jurista, né? É um humanista, um grande jurista e um grande advogado, né? Na melhor cepa da melhor advocacia trabalhista e constitucional do nosso país. Um maior abração para vocês.
A gente agradece, então, a participação do Dr. Tarso Genro, e eu tenho aqui algumas outras perguntas que eu gostaria, eu acho que eu vou fazer já, colocá-las, e aí depois a gente se organiza para a resposta. Umas são mais dirigidas, né, à doutora Marcelise e à Elisa, e outras ao doutor Mauro. Vamos lá. A Michele nos pergunta como enfrentar a naturalização do racismo e feminicídios e a cultura machista em tempos de governo Bolsonaro, ou seja, temos um cenário bastante adverso para isso. A doutora Juliana Fergues nos pergunta, doutor Mauro, se o ativismo político da Lava Jato colocou em jogo os direitos fundamentais e a própria ordem democrática, no seu entendimento. O Marcos Vinícius Mazzoni nos pergunta, será que nós da esquerda, a gente ainda não tenhamos atentado em demasia ao espaço de comunicação estatal e não ao campo da esfera pública, como definiria Habermas? Acho que este é um exercício nosso bem habermasiano, né, de esfera pública aqui, de debate ampliado, de discutibilidade, enfim. E a Pamela de Almeida Araújo diz aqui, comenta que o sistema judiciário não está servindo de contenção das violações da Constituição Federal de 88, que decorrem do Legislativo e Executivo, e como justificativa da pandemia, hoje mais do que nunca se passa por cima da Constituição. Vamos lá, a gente já está com 1h11 de live, então pediria a vocês, vamos começar agora pela Elisa, pode ser? Que a Elisa foi a última a falar na primeira rodada, então eu proponho Elisa, Mauro e Marcelise. Vamos lá. A Elisa está sem microfone. Acionar o microfone da Elisa. Pois bem, retomando, eu até, como combater no governo Bolsonaro, eu ia mesmo referir que quando a gente procura os dados sobre essa questão especificamente da violência doméstica e das medidas que os governos estejam adotando para combatê-la, nós temos alguns exemplos de medidas que a Argentina tem adotado, e aqui no Brasil a única medida que eu tomei conhecimento de que a secretaria relacionada à temática das mulheres, ela teria disponibilizado um aplicativo para as mulheres denunciarem, só que nós temos alguns dados alarmantes que existe uma maior restrição dos abrigos e serviços de ajuda das mulheres, dos abrigos por conta até das normas de distanciamento social, acaba diminuindo o número de vagas, então existe a necessidade de um esforço maior desses governos. Deveria, me parece, em tempos de Bolsonaro no poder, é necessário ainda um fortalecimento dos movimentos sociais que reivindiquem e pressionem pela disponibilização de vagas em abrigo e que as polícias implementem métodos de ação rápida para atender essas mulheres que agora parecem estar numa situação de ainda maior vulnerabilidade, de um problema que sim, já existia, até havia algum comentário, sim, não é culpa da pandemia, é culpa do machismo, só que a pandemia traz alguns fatores, o próprio confinamento em si, com os agressores que recrudescem essas violências. E tem mais 2 aspectos, bem rapidamente, que eu gostaria de destacar, que dizem respeito com o que nós estamos falando, em termos de respeito dado à vida das pessoas da classe trabalhadora. Então, tem muito se falado agora no conceito de necropolítica do Achille Mbembe e também alguns conceitos do Michel Foucault sobre como a soberania vem sendo exercida, especialmente no nosso país, que é um dos poucos países que o líder máximo está ignorando, contrariando abertamente as normas da Organização Mundial de Saúde. A soberania consiste em deixar viver e deixar morrer. Então, quais são as vidas que são tidas por dispensáveis por parte de quem nos governa? Nós já temos dados, inclusive, que foram divulgados faz uns 4 dias, que são destacados até por um professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, em que ele revela que as periferias lideram as mortes por coronavírus em São Paulo
e que o grupo social mais atingido são as mulheres de 30 a 39 anos e, em segundo lugar, as mulheres de 40 a 49 anos. Então, esse professor universitário, médico, patologista, ele fala que no Brasil, talvez, o nível social seja um dado mais importante, mais relevante do que a idade, quando a gente está falando de vítimas do coronavírus, em termos de contágio e morte. Então, se a gente sabe que as mulheres são maioria entre as camadas mais precarizadas da sociedade, a gente sabe que os líderes que ignoram as medidas estabelecidas pela comunidade científica, que vidas eles estão entendendo por dispensáveis. Então, é difícil a gente esgotar o tema, mas, por enquanto, é o que eu teria para refletir. Sigo à disposição para a gente continuar, se for o caso. Obrigada. Obrigada, Elisa. Doutor Mauro. Tá sem microfone, vamos lá. Tem outra pergunta, enquanto a gente ativa o microfone do Mauro, do Claudir Nespolo, foi presidente da CUT, e ele coloca também por que a gente não consegue mudar a grade escolar e conseguir ensinar valores mais humanistas, não racistas e de igualdade de gênero. Partimos, né, talvez, não vou eu responder aqui, mas é o mesmo cenário adverso de negação, né, do humanismo e enfim, tudo que tem um pouco de lógica e ética. Vamos lá, doutor Mauro. Obrigado, Sandra. Eu creio que o debate tem evoluído de uma maneira a fazer com que as superposições e as sedimentações das considerações elas favoreçam uma melhor consciência do que nós estamos vivendo e dos assuntos que aqui têm sido tratados. O Tarso deixou uma ótima contribuição agora há pouco, quando trouxe certamente como produto de uma reflexão muito profunda e demorada, que ele costuma fazer nesses temas institucionais, a noção de que o processo de institucionalização democrática, a partir de valores humanistas, ele não é um processo linear, ele conhece suas idas e vindas, né, suas conquistas e seus reveses, mas nós, dessa geração, não esperávamos mesmo deparar com uma situação em que a racionalidade chegava a tal nível de perversão que nos fizesse evocar essas grandes deformações que assistimos ao longo do século XX. E o Tasso fez muito bem em recobrar a experiência do campo de concentração e conectá-la com a experiência da maximização da exploração humana, porque, de fato, a desqualificação completa de determinada qualidade de direitos, seja em relação a determinadas garantias que se oferecem a vulneráveis, a grupos minoritários, essa desqualificação, ela na verdade, tem revelado um ambiente de permissividade aniquiladora, né, da própria identidade, a identidade feminina, a identidade dos afrodescendentes, a identidade dos indígenas, né, a própria perspectiva de respeito a direitos que se projetem para futuras gerações no campo ambiental, a identidade dos trabalhadores que, como bem pontuado por Sandra também, têm sido cada vez mais identificados como elementos descartáveis, como engrenagens de um determinado sistema que poderá fazê-los sobrar ou descartá-los pura e simplesmente. Então, esse tipo de insensibilidade diante da potencialização da miséria é algo que não pode deixar de nos apavorar, né? Então, esse processo de tomada de consciência de que nós vivemos aqui, especialmente no Brasil, uma realidade apavorante, porque, de fato, para quem não duvidava, e alguns arrependidos aí têm se pronunciado, inclusive hoje,
talvez um dos mais notórios aí, apoiadores do presidente da República, acaba de se declarar arrependido. Então, para quem ainda duvidava que realmente aquele que, ao assumir uma candidatura, ele se proclama um admirador do mais notório torturador da história do Brasil e o homenageia publicamente, para quem tinha alguma dúvida de que isso iria se traduzir em determinadas posturas, determinadas políticas e atitudes governamentais absolutamente insensíveis com a miséria humana levada ao extremo, a incapacidade de sepultar seus familiares, é algo que não sensibiliza o presidente da República, que ainda escarnece daquelas pessoas que, humildemente, se dedicam ao trabalho humanitário de enterrar as pessoas que têm falecido em condições absolutamente deploráveis, sem sequer se despedir de seus familiares. Quer dizer, tudo isso nos remete à noção de que aquilo que nós imaginávamos como um registro histórico é algo que, infelizmente, está presente na alma humana e pode aflorar de uma maneira muito negativa e muito perversa. Então, não é possível que, diante dessa situação, nós deixemos de nos posicionar. Eu, respondendo às perguntas que foram feitas de maneira bem objetiva, a questão do ativismo como o elemento capital na experiência brasileira, a partir da Operação Lava Jato, o ativismo jurídico que abala a ordem democrática e os direitos fundamentais. Essa tem sido uma discussão recorrente entre nós do mundo jurídico e há uma corrente bastante robusta que atribui a esse alternativismo, esse relativismo jurídico, a responsabilidade pelo que ocorreu, pelo que sucedeu com os excessos da Operação Lava Jato, a sua instrumentalização política, hoje já absolutamente comprovada, né, e que leva a um processo de fascistização da nossa sociedade e de exclusão de importantes contingentes do processo político. Eu teria a dizer que entendo, por outro lado, que a questão não se resume a isso. De fato, seria bastante simples se nós considerássemos que o normativismo ele foi deixado à margem, ele nos salvaria se ele tivesse sido observado de modo a preservar os direitos fundamentais da Constituição, a presunção da inocência, o devido processo legal e assim por diante. Tudo isso passa ao largo da questão essencial numa sociedade como a nossa, que é a questão do interesse de classe e da hegemonia de classe, que fez, nesse específico momento, com que o ativismo servisse aos interesses que queriam alijar os contingentes políticos que procuravam, de alguma maneira, produzir alguma, ainda que tímida, transformação social. Esse foi o veículo, mas não significa que nós entronizarmos o normativismo, um positivismo exacerbado, fará com que nossos problemas estejam resolvidos. É uma ilusão, assim, pensar, a meu ver, porque nós estamos diante de um sistema que, ao fim e ao cabo, leva as instâncias judiciárias, por exemplo, e as instâncias legislativas a palavra final sobre aquilo que vai ser lei ou aquilo que é a interpretação da lei. Exemplo disso são os julgamentos do Supremo, que, ao seu bel prazer, às vezes aplica a fria letra da lei e, às vezes, afasta para fazer predominar, e sim, os interesses hegemônicos de classe que estão cada vez mais vigorosos e ousados em nosso país. Então, penso que é essa a interpretação que trago aqui sobre a questão judiciária. A questão do estatal e do público, muitíssimo bem colocada, numa das perguntas, eu reservaria isso para o nosso querido professor Rogério Coelho, que é um estudioso do direito administrativo e numa perspectiva sempre democrática, e ele certamente terá, numa próxima rodada, muito melhores condições de dimensionar justamente essa questão daquilo que é a esfera eminentemente e especificamente estatal da esfera pública. E creio que, sim, nós temos muito a explorar em relação a essa esfera pública não estatal. Mas seria aí
tema para uma outra conversa e muito mais extensa, e certamente o nosso querido Rogério Coelho terá todas as condições de fazê-lo. Eu só queria, Sandra, nós provavelmente vamos fazer uma despedida no final, não é isso? Sim, sim, sim. Eu queria só fazer um agradecimento no final, mas era essa a resposta que queria dar às perguntas e minhas considerações. Tá certo. Obrigada, doutor Mauro. Marcelise? Oi, Sandra. Bom, a vantagem de falar por último é que a gente se sente contemplado pelo que foi dito, tanto pelo Tarso quanto pela Elisa e agora pelo Mauro, e a gente pode ser mais objetivo e buscar uma resposta mais curta, né, e mais objetiva. Com relação a uma pergunta que foi feita de como é que a gente enfrenta essa discussão nesse momento em que a gente está diante de um governo fascista, autoritário, e que desconsidera essas realidades que a gente pontuou aqui. Bom, a primeira coisa que é importante dizer é que isso, infelizmente, não é novidade, né? No sentido de que a dominação de classe por parte dos ricos no Brasil sempre se deu a partir das relações raciais. Sempre se deu a partir de uma ótica colonialista. Isso sempre aconteceu, infelizmente. E a gente sempre buscou lutar contra isso e fazer essa interseção, né, de raça, de classe, de gênero, porque não dá para discutir essa dominação de classe sem essa interseção de fatores. Eles sempre souberam que para continuar no poder precisariam dar continuidade a essa lógica escravocrata, perpetuada pelo sistema que é racista, que é patriarcal. Essa estratégia eles utilizaram desde sempre, e o que a gente está vendo agora é que essa estratégia está exacerbada, né, muitíssimo exacerbada. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa, na verdade, juntar essa discussão, essa interseção tão importante entre a classe trabalhadora, entre o movimento negro, os movimentos antirracistas, os movimentos feministas, e fazer força nessa interseção. Esse é o único caminho nesse momento. Eu não consigo vislumbrar outra forma de se discutir essa situação. Uma outra pergunta que foi feita é por que a gente não consegue, naquela ideia que eu falo, que é uma ideia que eu tenho sobre isso, que a educação antirracista seja implantada nas escolas e seja implantada no nosso sistema. Por isso, né? Porque a educação antirracista vai questionar a dominação de classe, naturalmente. Então, é por isso que a gente não consegue. E aí a gente não consegue porque também a gente não tem a base dessa educação, que seria a formação de professores antirracistas. São as temáticas da história africana, a temática do racismo, a temática de como o racismo é combatido nos vários lugares do mundo, como é combatido no Brasil, a história do movimento, isso não faz parte da grade curricular das pessoas que são estudantes hoje, de história, só os estudantes de sociologia, de antropologia, dependendo da corrente da universidade, que tem esse estudo, e muitas vezes eles não são esses que vão para a sala de aula para fazer essa busca de discussão na sala de aula. Então, é isso, na verdade, é tudo o reflexo de uma busca de domínio, né, e que se dá através das relações raciais, das relações de gênero e da dominação da classe trabalhadora. Muito bem, doutora Marcelise, a gente já está alcançando aqui 1h30 de live, certamente faremos novos encontros, a gente abordou vários aspectos, né, doutor Mauro, que gerariam desdobramentos e outras discussões realmente muito relevantes, mas a gente tem a pretensão de fazer isso também no nosso espaço, no nosso site, convido a todos para que conheçam. No nosso site a gente vai chamar o Jorge Branco, que é o diretor executivo, é direitosfundamentais.org.br, a gente funciona numa organização de publicações como uma revista multimídia, a gente está na nossa primeira edição com um foco, né, a princípio, sobre a educação, mas a gente vai abordar de uma maneira geral sempre os direitos fundamentais, já estamos preparando, já está no forno a segunda edição. Então, é importante, né, você que está nos acompanhando,
que divulgue, que visite, que nos critique, que nos dê sugestões, que a gente efetivamente quer constituir, construir esse diálogo talvez tão essencial e tão importante como nunca antes, né? O microfone está aberto. Além da opressão, a gente tem um traço psiquiátrico, que isso sim é novidade, doutora Marcelise, na condução, né, do país. Mas, enfim, eu deixo aberto para vocês se despedirem, dar um tchau para quem nos acompanhou aqui. Peço que o Jorge faça o convite e dê o recado. Agradeço muito a quem nos ajudou tecnicamente, né? A Luciana Zanella, lá de Brasília, o Guilherme, nosso jornalista aqui em Porto Alegre, todo mundo que se envolveu para que a gente pudesse dialogar, né, mesmo separados, mas unidos com o mesmo propósito. Jorge Branco, por favor, faça as honras da casa agora. Eu agradeço muito a participação de todos. O tchauzinho da Elisa e do Mauro também. Agradeço muito a participação de todos. Em parte, a Sandra já fez referência ao nosso endereço site, também as redes sociais. A Luciana, o Guilherme que trabalharam. Também eu queria fazer referência ao Jefferson e ao Crasquinho, que nos ajudaram. Cumprimentar a Sandra pela elegância na condução, a Elisa, a Marcelise, o Mauro, Tarso, e uma referência toda especial ao doutor Rogério Coelho, que, enfim, conduziu, acalentou esse projeto e a gente conseguiu dar formas iniciais. Então, a minha fala é exatamente para dizer formas iniciais. É um projeto em aberto, de discussão que não se quer prender a conjuntura, mas, obviamente, está vinculado ao mundo real, concreto. Já prevemos a próxima edição da nossa revista multimídia, que serão os direitos fundamentais do novo mundo do trabalho. Convido a todos a acompanhar, a contribuir conosco, escrevendo, comentando, e concluo agradecendo a todos que estão nos acompanhando nas redes. Muito obrigado. Esse é um projeto que vale a pena, e junto com tantos outros, estamos aqui ombreando para trilharmos o caminho da utopia de uma sociedade igualitária e justa. Abraço, obrigado pela oportunidade, por estar conosco nessa noite. Obrigada, Jorge. Antes de entregar, eu queria chamar a atenção que a gente teve dois brilhantes juristas aqui conosco, o doutor Tarso, o doutor Mauro, mas eu queria dar uma ênfase especial ao olhar a um só tempo agudo e sensível das mulheres para a realidade, que foi, né, a fala da Marcelise e da Elisa, realmente conseguindo nos chamar a atenção, nos trazer elementos conceituais e de análise mesmo, né, empírica da realidade, de algo tão importante que acompanha o nosso cotidiano, que às vezes a gente não enxerga com tanta clareza. Gurias, muito obrigada, é importante a gente ter esse olhar feminino e feminista sempre conosco. Doutor Mauro, se despedindo então, obrigada por estar conosco, como sempre. Sem microfone, doutor Mauro, bota o microfone. Agradeço, Sandra, suas palavras, agradeço ao meu querido amigo Jorge. Eu creio que essa experiência mostra como é possível conjugar essas reflexões. Talvez muito do que nós dissemos aqui, num plano mais abstrato, parecesse artificial, não fosse as intervenções de Elisa e de Marcelise para trazer a concretude das relações estabelecidas, né, entre homem e mulher, as relações estabelecidas entre exploradores e explorados, tudo aquilo que nós dissemos num plano mais genérico, talvez eu e Tarso. Então, eu acho que o debate ele foi capaz de promover essa harmonização com muita substância na fala das minhas queridas colegas aqui de mesa. Eu, de fato, gostaria de agradecer muito a iniciativa e saudar, mais uma vez, a criação do Instituto, abraçar meu amigo Rogério Coelho, mas, no final, eu me associo aqui aos cumprimentos que foram feitos, à exaltação do trabalho de suporte a esse tipo de evento, né? Falamos aqui do Guilherme, do Crasquinho, do Jefferson, e eu queria simbolizar aqui na pessoa da nossa colega de escritório, Luciana Zanella, a trajetória de alguém que tem, talvez, vivido na pele muito do que foi dito aqui
pelas colegas e por mim, por ser alguém muito batalhadora e ao mesmo tempo, que tem crescido profissionalmente, tem sabido enfrentar com bravura esse novo horizonte. Eu acho que, assim como ela, muitos dos colegas aí, trabalhadores e que estão conosco nos escritórios e nas instituições, têm precisado se reinventar. Então, essa experiência de reinvenção e de entusiasmo com as novas perspectivas de vida e de contribuição social é algo que eu enxergo na Luciana Zanella, e eu deixo aqui minha homenagem final a ela. Que, além de tudo, tem paciência com a gente que não entende muito bem dos meandros técnicos e muita doçura, realmente salvadora, Luciana. Marcelise, a última palavra é sua. Eu acho que a Elisa ainda não falou, mas eu prefiro não ser a última palavra, então deixa para a Elisa. Não, para agradecer o convite, para discutir esse tema, que é um tema árido, é um tema complexo, é um tema que não traz boas recordações ao Brasil como sociedade. Certamente, se pudéssemos escolher, não teríamos a escravidão no nosso passado, mas é um tema que ele, infelizmente, ele conforma a nossa sociedade atual, em vários aspectos. Então, eu fico muito satisfeita de poder vir aqui no primeiro evento do Instituto, falar sobre esse assunto e, pela verdade, plantar uma pequena semente para que a gente continue nesse debate, para que a gente avance nesse debate. Eu agradeço muito o convite, Sandra, eu agradeço muito a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né, mesmo que virtualmente, né, o convite e a oportunidade de estar nessa mesa com essas pessoas admiráveis. Obrigada, Elisa, Mauro, Jorge, um agradecimento especial ao Tasso também. Então, vamos lá. Agora, Elisa, você, e com isso a gente vai encerrando. De novo, agradeço a oportunidade de estar com essas qualificadas referências que eu tenho a sorte de ter no meu cotidiano profissional e pessoal. Eu encerro tentando destacar que a gente, pelo visto, está diante de uma nova era mundial que se anuncia e vai ser necessário um novo pacto social que vai caber à esquerda disputar. E sendo repetitiva, não temendo ser repetitiva, desejando que o combate às opressões esteja colocado como prioritário e que, por último, mas não menos importante, a perspectiva classista prepondere sempre. Então, muito obrigada e sucesso a essas nossas empreitadas e que nós consigamos dar fundamentos jurídicos para as lutas que se avizinham e políticos, enfim. Obrigada. Muito bem, boa noite a todos, todas que nos acompanharam e certamente nos reencontraremos aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite. Um abraço.